Caros alunos, estamos mais uma vez aqui para a correção do último exercício da prova da segunda fase Unicamp, da prova de exatas, uma prova temática que fala sobre semicondutores, a prova de física. Vamos lá então para uma questão que envolve aí capacitores. Vamos lá. Muito bem, essa questão ela vai ser dividida da seguinte maneira, turma. O item A ele vai ter um subitem 1 e 2, e o item B vai ter outro subitem 1 e 2. Na verdade, ela tem 4 subitens aí, questão um pouquinho longa, tá? Então vamos lá. Item A. Parte de um dispositivo pertencente a um chip pode ser descrito como formado por duas placas condutoras paralelas de 2 micrômetros quadrados. Muito cuidado com esse micrômetro quadrado, hein, turma? Separadas por um material dielétrico de espessura 0,1 micrômetro e uma constante dielétrica K, que aproximadamente é igual a 4. Esse conjunto forma um capacitor, cuja distância C é diretamente proporcional à área das placas. Então vamos lá, pessoal, vamos devagarinho aqui. Ele está falando que nós temos aqui um capacitor, e aí você deve estar ficando já se perguntando, professor, item 1, ele pede para calcular capacitância. Como é que eu vou calcular capacitância da fórmula de um capacitor? Bom, a capacitância a gente calcula na famosa fórmula do QQ, mas ele não deu a carga, né? Então, para calcular a capacitância direto de um capacitor, geralmente eles fornecem a fórmula, que foi o que aconteceu. Se você prestar atenção aqui, a Unicamp deu a fórmula para você, tá? Ele fala que essa capacitância ela é diretamente proporcional à área das placas. Opa, área das placas. Então a gente já coloca o A aqui, diretamente proporcional. Inversamente proporcional à espessura. Então a gente coloca ela no andar de baixo. E um fator de proporcionalidade, sendo o fator de proporcionabilidade K e 0 como sendo este valor aqui. Gente, sempre fatores, eles são diretamente proporcionais, tá? Então, o K e 0, a gente sabe que ele está aqui do lado. Pronto, acabou. Já temos a fórmula da capacitância, tá legal? Que é o primeiro item aqui. Segundo, a carga armazenada. Agora sim você vai usar o QQ, tá? Quando você quer calcular a carga, você põe aqui o famoso QQ, que seria a capacitância que você vai calcular no item 1, vezes a tensão aqui, que é o UV, tanto faz, né? Que aqui o exercício chama de V, eu vou chamar de V também, tá bom? Então agora, pessoal, é só trabalhar com álgebra. Vamos lá? Então vamos lá. Aqui você tem que ter um extremo cuidado. Eu vejo muito aluno errando 2 micrômetros quadrados. As pessoas colocam 2 micrômetros quadrados, só 2 vezes 10 a menos 6. Não. Quando você tem 2 micrômetros quadrados, esse micro ele entra no quadrado também, tá bom, gente? Cuidado. Então fica ao quadrado, ou seja, mantém a base, multiplica os expoentes. Então 2 vezes 10 a menos 12 metros quadrados. Muito cuidado aqui, tá? Espessura sim, 0,1 vezes 10 a menos 6, que micro é 10 a menos 6 com 0,1, né, gente? Vai dar o quê? Vai dar menos 7. Tudo bem. O E0, 9, 10 a menos 12, não precisa fazer nada, ele deu, Faraday sobre metro. E aqui é o K igual a 4 adimensional. Então, vamos lá, vamos aplicar a formulinha, né? Formulinha que a gente deduziu aqui, ó, no enunciado, ele deu, tá? Então, vamos lá, gente. K é 4, E0 é 9, 10 a menos 12. O A2, 10 a menos 12, dividido por 10 a menos 7, tá? 4 vezes 9 vezes 2 dá 72, ok? 72, 10 elevado a. Menos 12, 24. Menos 24 mais o 8, mais o 7, que esse cara sobe aqui, né? Esse cara vai subir mais 7. Vai dar 17, certo? Muito bem, vai dar menos 17. Vamos deixar com uma casa só, né, turma? Então cai aqui para 7,2, cai para 7,2 e aumenta uma casa aqui, então vai para menos 16 Faraday. Essa é a capacitância do nosso querido capacitor. E finalmente, a carga armazenada, você vai usar o tal do QQ, né, pessoal? Q é igual a capacitância vezes a tensão. Capacitância a gente acabou de calcular, 7,2 10 a menos 16, e a tensão 5 volts, tá bom? 5 vezes 7,2 você faz um cantinho da vergonha, 2 vezes 5, 10 vai 1, 7 vezes 5, 35 e 1, 36, né? 36, 10 a menos 16 é a mesma coisa que 3,6, 10 elevado a menos 15, tá bom? Essa então é o valor da capacitância aqui, tá bom, gente? Então acho que não teve muito problema não, né? Então, primeiro ele queria aí a capacitância do capacitor e depois ele queria o valor da carga, né, armazenada, que a gente usou o QQ, que deu em coulombs, esse Czinho aqui de coulombs, tá bom? Vamos para o item
B. Lembre-se que o item B também tem 1 e 2. Vamos lá então, turma, para o item B, que também vai ter aí o subitem 1 e o subitem 2, tá bom? Muito bem. Na gravação de chips, grados de difração são usadas para a seleção dos comprimentos de onda de feixes luminosos. Então essas grades elas vão ter algumas distanciazinhas, tá? Por onde vai passar uma onda. A grade é formada por reentrâncias, que são esses espaçozinhos que eu falei para você, por onde vão dispersar a luz em diferentes direções, tá? O ângulo θ que vocês estão vendo aqui, ó, cada uma tem um ângulo θ diferente, no diagrama apresentado a seguir, em função, né, pessoal? Ó, então, vamos perder aqui o sentido da frase, né? Então, a grade é formada por reentrâncias que dispersam a luz em diferentes direções. Ângulos θ no diagrama representado a seguir, em função do comprimento de onda, tá certo? Muito bem. Então, você tem aqui um diagrama interessante que ele te dá o ângulo em função do comprimento de onda. O que significa isso, Todai? Que você vai ter que olhar o ângulo, mas você vai ter que olhar o comprimento de onda. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está usando 2, né? Ou é lambda 1 ou é lambda 2, tá? Muito bem. Vamos ver onde que a gente parou aqui no enunciado, pessoal. Muito bem aqui. Quando a luz incide perpendicularmente à grade, 90 graus, tá? A relação entre o comprimento de onda lambda e o ângulo de difração é dada pela fórmula. Opa, bacana. A primeira coisa que você já tem que ficar esperto aqui é anotar essa formulinha. Toda é parecida com aquela fórmula da interferência do experimento de Young, né? Da interferência lá da difração. É bem parecido, né, pessoal? Aqui seria o ΔS, né? É igual a d seno θ, mas o nosso d seno θ agora aqui vai ser igual a m vezes lambda. Esse m provavelmente são as grades, as reentrâncias da grade, né? Mas vamos ver. Então ele deu a formulinha, a gente vai ficar esperto que ele forneceu, tá? Não precisa decorar, já é uma boa. Sendo d o quê? O espaçamento entre as reentrâncias das grades 1, 2 e 3, tá bom? Então, o que eu falei para vocês, pessoal? O D ele vai ser o espaçamento das reentrâncias, né, dos espaçozinhos que existem, de cada uma das grades. Como é que eu vou saber qual grade que eu estou, pessoal? Pelo M. O M fala se eu estou com a grade 1, com a grade 2, com a grade 3. Ou seja, quantas, melhor ainda, não é com a grade 1, grade 2, grade 3, mas quantas reentrâncias eu vou ter, né? Tá? Quantos espaços eu acredito que seja isso, tá? Muito bem. No diagrama são representados dois feixes de laser, um de comprimento, como eu já havia cantado a bola para vocês aqui, pessoal. Eu tenho aqui ó, um lambda 1, 192 nanômetros, tá? E um outro lambda 2. Então, provavelmente são dois lasers aí diferentes, de comprimentos de ondas diferentes, tá bom? Um é 192 e o outro a gente não sabe ainda, porque provavelmente ele vai pedir. Fazendo uso do diagrama da tabela 1, complete corretamente a tabela 2. Tá? Então, fazendo uso aqui do grau, né, da tabela 1, ele fala que é para você completar a tabela 2. Apresentada no espaço das respostas, que está aqui. Né? Da seguinte maneira, primeiro você vai preencher a primeira linha, né, e determine o D. E 2, preencha a segunda linha e determine o valor de lambda 2. Então, primeira linha, a prioridade é o D, e na segunda ele quer o lambda 2. Vamos lá, pessoal? Vamos ver como é que a gente vai começar, então, esse exercício aqui. Bora, então, resolver aí o item 1. No item 1, o que nós vamos fazer? Eu peguei a tabela 1 inteira, trouxe aqui para a gente poder ter ela para consultar, né? E a tabela 2, para ganhar um pouco de espaço, peguei apenas o espaço útil. Depois os outros espaços vão ser preenchidos conforme a gente vai encontrando as respostas, tá? Então, o que nós temos aqui na tabela 2, gente? Nós temos aqui o comprimento de onda lambda 1, 192 nanômetros. O M, que é o fator aí, né, da abertura, que é 2. E nós temos aí o Y, né, que na minha opinião ele nem precisava ter dado, né? Mas enfim, ele deu 0,28. Você vai entender por que ele nem precisava ter dado. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então no gráfico que ele forneceu. Ora, gente, vamos lá. Nós temos aqui o comprimento de onda, é o lambda 1. Então, o que for lambda 2, você já corta fora aqui, ó, tá? Lambda 1 ficamos com esse aqui do meio e temos o de baixo. O primeiro é o fator 1, né? Ele tem aqui o m igual a 1,
tá? E aqui ele tem um m igual a 2, então nós não temos aqui um m igual a 2, então só pode ser essa linha vermelha aqui. Se você traçar essa linha vermelha, você vai ter um y exatamente aqui 0,28, pessoal, que foi o que ele mostrou para você, tá? Bom, acho que você deve ter percebido que nesse gráfico nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Olha aqui, ó, tá? Temos um triângulo retângulo e nós temos uma altura 0,28, uma base 0,5, nós vamos tirar a tangente para saber o seno do θ, tá bom? Vamos lá então. Então, gente, olha lá, a tangente ela vai ser y sobre d. O y é 0,28. Tá aqui, ele já tinha até dado, na verdade, né? Nem precisava você fazer o conta aqui. Mas enfim, foi bom para localizar aquele altura, né? E o D é a base. Lembra que cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então, se você dividir 0,28 por meio, dividir um número pela metade é multiplicar ele por 2. Então, você vai ter 0,56. Agora, eu convido você a entrar na tabela 1, no 0,56. Só que eu falei, ele não é difícil o exercício, ele é tranquilo. Ele só tem o quê? Toma muito cuidado com os pequenos detalhes, tá? Então, ó, 0,56 significa um ângulo de 29 graus, tá? E ele fala para você qual é o seno. Ó. O seno é 0,48, turma, tá ok? Então, agora nós temos a tangente e nós temos o seno. Muito bem. E agora, Todai? Você lembra, turma, que ele pediu para você identificar o D, né? Então, nós precisamos saber agora a distância D, né? Então, nós vamos aplicar aquela expressão que ele deu, que eu falei para vocês que era parecida com a expressão do experimento lá do Young, né? Muito bem, vamos lá. Então, não precisava decorar, ele tinha dado D seno θ é igual a m lambda. Muito bem, isolando D, então nós vamos ter aí o D como sendo o m lambda dividido por seno θ, tá? O m é 2, tá certo? Ó, o m aqui, ele 2, ele deu 2. O lambda, né, turma? O lambda é o comprimento de onda, 192, 10 a menos 9, porque é o 192 o quê? Nanômetros, tá certo? E o seno de θ é 0,48, ok? Maravilha. Então a gente pode dividir aqui, né? 0,24, 192 dividido por 0,24 vai dar 800, tá bom? 800, 10 a menos 9, ou seja, 800 nano o quê? Nanômetros. Essa é a distânciazinha lá da fenda que ele nos deu, né, pessoal? Tá, que ele nos deu, não, desculpa, que ele nos pediu, né? Então, o item 1 está feito aí com essa é a resolução aí do D. Agora vamos preencher a tabela, né, pessoal? Para deixar já a tabela semi-preenchida. Então, nós temos aí, para m igual a 2, o y 0,28, isso que ele deu. E eu coloquei em azul claro o que a gente descobriu, que foi a tangente, 0,56, o seno, 0,48, e a distânciazinha em nanômetros, que são 800. Agora, no item 2, turma, o que nós vamos fazer na próxima página? A mesma coisa, só que vamos fazer com comprimento de onda lambda 2, tá bom? Mas, gente, quem fez o 1 faz o 2, é repeteco, tá? Então, bora lá. Bom, agora então, no item 2, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá no item 1, tá bom? Nós vamos puxar aqui o gráfico, né, gente? E olha lá, o gráfico agora ele traz o índice m igual a 1, tá? E o lambda 2. Então, o que significa isso? Significa que quando for m igual a 2 e lambda 1, você corta. Então, ó, o lambda 1 eu corto, o lambda 1 eu corto. M igual a 2 também não me interessa, M igual a 1 me interessa, Todai? Interessa sim, tá? Então, eu quero M1 lambda 2, ok? Lambda 1, lambda 2, perdão, M igual a 1, eu tenho um fator aqui 0,17 para Y, tá? Vou aplicar a tangente, né? A saída sempre é pela tangente, né? Não é à toa que o ditado fala, vamos sair pela tangente. Muito bem, pessoal, que seria na matemática e da física sem a tangente, hein? Então vamos lá, a tangente é o cateto oposto, que é a altura y, 0,17, sobre o cateto adjacente, que é essa distância aqui, né, da grade até o anteparo, que é de 0,5. Lembra, gente, dividir pela metade é multiplicar por 2, então dá 0,34. Se a tangente deu 0,34, cadê você, tangente? Te achei. Olha ela aqui, tá bom? Significa que o ângulo é de 19 graus, tá? E que o seno é de 0,33, turma, tá bom? Então tá aí o seno 0,33. Agora o que nós vamos fazer, Todai? Agora precisa descobrir o comprimento de onda, porque o lambda 2 ele não deu, tá? Ué, mas não é a distância da fenda que tinha que fazer? Não, gente, a distância da fenda a gente já descobriu, lembra? Pela equação lá parecida com a
do experimento de Young, tá bom? Então vamos lá, ó, a equaçãozinha parecida com a do experimento de Young, ó, D seno θ, M lambda. Então vamos lá. Nós queremos o lambda agora, tá bom? No item 1 ele pediu o D, a distância. Agora no item 2 ele quer o lambda 2, tá bom? Então o lambda isolando ele vai ficar D seno θ sobre M. Lembra que na tela anterior resolvemos o D, a distância é de 800 nano. Só não esquece que aqui é 800, turma, mas é 800 nanômetros, tá? Cuidado, porque a resposta aqui vai sair em nano depois, tá bom? Vezes 0,33, que é o seno, né? Ó, o seno aqui 0,33, e o m é igual a 1, tá? O m aqui, ó, igual a 1. Então, 0,33 vezes 800 vai dar aí 264 nanômetros. E para finalizar, vamos preencher a tabelinha que ele pediu, tá? Então a tabelinha agora fica assim, ó, para o lambda 2, ou seja, para um comprimento de onda de 264 nanômetros, com um índice 1, né? Nós vamos ter uma altura de 0,17, tá? Que é a abscissa, aqui perdão, que é a ordenada y aqui do nosso gráfico, a altura, né? Melhor dizendo. E a tangente 0,34 e o seno 0,33 retirados da tabela. E a distância da fenda continua a mesma, né? Ela é 0,800, era 800 aqui, tá bom? É isso aí, turma. Era um exercício que não era complicado, exercício de preencher tabela matemático, uma vez que ele dá todas as fórmulas, virou um exercício mais de matemática do que de física, tá? Mas, enfim, é um exercício típico para quem aí vai para a área das exatas, né? Um exercício muito bem elaborado aí pela banca, tá bom? Qualquer dúvida, deixe no seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.